O que essa gravação contém, muitos preferem ignorar e alguns gatilhos podem despertar o que deveria estar adormecido. Prossiga com reverência ou não prossiga. A escolha é o seu primeiro sacrifício. Eu recomendo que você coloque os seus fones de ouvido. Com os fones, você vai estar aqui na catedral comigo e você vai me escutar com muito mais atenção. Além disso, nenhum templo permanece de pé sem a devoção dos seus fiéis. Para que a nossa religião do terror continue existindo, a gente precisa da sua partilha. Você pode fazer o seu dízimo acessando o sistema de apoio no apoia.se/terror na esquina. Sua contribuição é o que mantém viva a nossa congregação. Então não se esqueça, aceita te ver, aceita te ouvir, e o terror é a nossa religião. Ansiosa. Que bom que você tá ansiosa, viu? Que bom, que bom. Eu tô, esse tema é legal pra caramba. Que bom. Que bom que é legal, né? Que bom. Olá, ouvinte! Tá começando mais episódio do Terror. Eu sou o Fê. Eu sou a Cibs. E que bom que você tá ansiosa. Que bom, eu estou super ansiosa. E você, Fê, está ansioso? Eu não, porque eu já sei as histórias. Mas eu tô Ah, ansioso pra ler pra você uma história em específico que eu vou contar pra você qual que é. Mas olha, eu tô super animado, eu tô bem empolgado. Eu confesso que eu não achei que eu fosse ficar tão empolgado com o episódio de postos de gasolina. mas é um tema legal, assim, não sei, lembra um pouco, pra mim, pessoalmente, lembra um pouco viagem de noite, estrada deserta. Claro que tem posto de gasolina dentro da cidade também, mas me passa essa aura de viagem e Sim, estrada deserta, sabe? sim, sim. Basicamente, eu diria quase liminal. Quase liminal. Mas essa sensação, principalmente de madrugada, o posto vazio, viagem de madrugada, realmente traz bem essa sensação. Por isso que eu estava tão ansiosa, porque eu estava nessa. E traz uma coisa, tanto medo real quanto sobrenatural, porque eu não sei porquê. Aí é maluquice na minha cabeça, mas me lembra muito o serial killer também, eu não sei porquê. É, porque tem bastante. Tem bastante posto de gasolina com serial killer em filmes. É verdade. Não serial killer com posto de gasolina, né? Tem bastante posto de gasolina que passa o serial killer. Sim. Isso. Então, Geralmente eles têm carro, têm que abastecer, não é mesmo? então, faz sentido, né? Faz um pouco de E sentido. esse episódio é uma publi para o BYD, o seu carro elétrico. Mentira, quem me dera. Cujo único poluente é sua fumaça de rosca. Mas também dá muita sensação de deserto. Tipo, realmente me traz muito a sensação liminal. Eu voltei aqui pra dizer isso, mas é porque realmente pega forte pra mim. É uma coisa fora do lugar, out of the place, sabe? É que você não sabe como chegou ali, não sabe por onde Isso. vai, é uma coisa meio que sem saída, Deslocado. né? Deslocado, Isso. aham. Então, vamos fazer o seguinte. Eu acho que agora vai ser um novo ritmo do terror, já que a introdução já faz basicamente tudo que a gente faz no começo. Então, deixa eu abrir o episódio pra você. Vamos lá. Eu trabalhava das 22 às 6 horas da manhã em um posto Arco AMPM. Era em uma área rural, logo na saída da rodovia. Naquela noite em particular, o frentista, eu moro no Oregon, as pessoas não abastecem o próprio carro. Ligou avisando que estava doente. Então eu estava cobrindo os dois turnos até o atendente da manhã chegar, que era às 4 horas da manhã. Por volta de 1 e meia da manhã, eu comecei a ouvir sons estranhos e arranhões vindo do depósito nos fundos.
Eu fui verificar pensando que talvez algum animal estivesse entrando. Nada fora do lugar. No entanto, no momento em que eu estava saindo, eu ouvi de novo. Vinha do outro lado da porta de saída de emergência. Eu me aproximei, dei um tapa na porta, esperando assustar o guaxinim ou o coiote ou o que quer que estivesse fazendo barulho. Eu quase pulei de susto quando eu ouvi uma voz rouca gritar: Morra, morra, morra! Eu corri para frente do posto e vi uma viatura da polícia parando. Aparentemente, havia um viciado em metanfetamina perambulando pela área e ele estava tentando arrombar o local. Os policiais já estavam procurando por ele. Eu tive muita sorte de eles aparecerem quando apareceram. É só um sustinho leve aqui, sabe? Só pra dar aquele gás nesse episódio. Só um leve cozinho trancado. Só, Um só. quase. Tô aqui, Quase. tipo, é o Guaxinim mexendo na lixeira pra. Morre, morre, morre! É, gente. Trabalhando de madrugada, né? Sempre tem, né, essa sensação de que é de novo fora do lugar, trabalhar de madrugada, deve dar uma sensação muito estranha, porque você tá invertendo o seu ciclo circadiano, né? Você tá dormindo à Exato. noite, acordado à noite e dormindo de dia, o que naturalmente não deveria ser. Apesar de que tem E, pessoas que têm uma necessidade de fazer isso, mas é muito raro, né? e, querendo ou não, é antinatural, né? Porque a É, antinatural. gente realmente, tipo, o ser humano é feito pra dormir quando tá escuro e estar acordado quando tá claro, né? E Sim. aí você pensa, ele ainda citou que é numa área rural, logo na saída da rodovia. Então você pensa o quão escuro é esse lugar. Sim, sim, e vale ressaltar aqui que o mais assustador dessa história não foi o viciado em metanfetamina gritando morra, mas sim que no Oregon as pessoas não abastecem o próprio carro. Tem frentista no Oregon. Se você achou que fosse nos Estados Unidos inteiro que você abastece seu próprio carro, você está errado, porque eu também fiquei enganado. Não, eu descobri há pouco tempo que não é nos Estados Unidos inteiro, mas que Sério? aham, mas pelo que eu vi é uma coisa meio que de luxo, assim. Olha, tem frentista nesse posto, nesse lugar. Quando gringo vem pra cá e vê que tem frentista, fica, nossa, que Olha ele. chique. Olha os brasileiros. Então. É isso. É assim que a gente começa o episódio de hoje. Chique demais. Bora julgar alguém? Ah, esse é o momento. Chegamos no momento. Esse momento você vai pirar. Você vai ficar tipo, eu acho que você vai interromper o episódio pra falar, puta que pariu, o que que tá acontecendo? Tá. Você gosta de me deixar com essa sensação, né? Ah, é sempre bom, né? Minha esposa tem um hábito horrível que descobri há 2 meses. Estávamos pedindo almoço e eu disse para ela escolher e eu disse para ela para escolher um lugar com drive-thru, para não precisarmos tirarmos o nosso bebê do carro. Ela disse que não era nada demais deixar o bebê no carro para entrar rapidinho para. Já parei por aqui. Já parei. Então. Já estamos parando neste momento. Desculpa interromper a experiência de vocês, inclusive. Eu não tinha ideia de que ela fazia isso. Ela disse que faz para buscar comida, ir aos correios ou à farmácia. Eu fiquei chocado. Não moramos em uma área horrível, mas também não é super segura. Eu disse para ela nunca mais fazer isso. Ela disse que nunca tinha parado para pensar nos perigos e que pararia. Bem, ontem, enquanto eu voltava da casa do meu irmão, avistei o carro dela no posto de gasolina perto de casa. Estava estacionado em uma vaga na frente da loja, não nas bombas. Decidi parar para dar oi e comprar algo, e estacionei do lado dela. No entanto, quando cheguei lá, eu fiquei furioso ao encontrar o nosso filho na cadeirinha. E o carro nem estava trancado. Não sei o que deu em mim.
Mas eu decidi pegar o meu filho e colocá-lo no meu carro, que também tem uma cadeirinha. Dirigi até o outro lado do estacionamento do posto e esperei a minha esposa sair. Levou 6 minutos para ela aparecer. Quando viu que ele tinha sumido, ficou paralisada e começou a procurar freneticamente e a chorar. Não deixei continuar por muito tempo. Quando eu vi que ela ia ligar para a polícia, manobrei meu carro até ela. Ela ficou aliviada, mas logo ficou furiosa. Eu disse que ela precisava aprender uma lição, que foi extremamente fácil encostar o meu carro e levar ele embora. Ninguém mais no posto de gasolina sequer notou. Se ele realmente tivesse sido levado, não haveria ajuda e a culpa seria 100% dela. Ela me chamou de cruel e psicótico. Eu levei o nosso filho para casa no meu carro e ela nos ignorou pelo resto do dia. Atualização. Conversamos hoje. Eu pedi desculpas pela forma que agi. Ah, pediu desculpa o meu ovo esquerdo. Ai, enfim. Mas não por me preocupar com a segurança dele. Ela admitiu que estava mentindo e continuando com essa prática insegura. Eu perguntei por que ela era tão casual com isso. E ela desabou, dizendo que não sabe o que tem de errado com ela. Ela concordou em buscar terapia. Até que haja uma mudança real, eu farei todas as tarefas com meu filho ou as faremos juntos. Não consigo confiar nela para levá-lo sozinho aos lugares. Mamãe, não precisa de terapia para você não trancar o seu filho no carro. Não, não precisa. Então. É só você pegar ele no colo. Não é difícil. Eu tô muito puta. Ele não é um cuzão. Definitivamente, ele não é um cuzão por ter feito Não, isso. não, não, não. Ele Não, ainda ele foi é um muito cuzão por ter pedido simpático. desculpa. Ele é um babaca por ter pedido desculpa. Ele não devia ter pedido desculpa. Ele ainda foi bacana de voltar antes dela chamar a polícia, Também, também. É, sabe? Porque a porque polícia ia se dar um esculacho nela. também, também ia dar um puto esculacho nela. Ia falar, minha filha, tá, ok, o seu marido pegou o teu carro, tá errado de pegar pra fazer isso, mas você mereceu, né? Porra, mentiu Cara, ainda falando que ia mudar, que ia prestar bastante atenção e não tá fazendo isso. O filho não, continua. Isso me lembra, isso me deixa mais puto porque eu lembro daquela creepypasta que chama. então, Você lembra o nome? Eu esqueci o nome. é, Piloto automático. piloto automático, isso. Piloto automático. Inclusive, momento, momento fofo aqui. Você sabe da história que a gente tem com essa creepypasta, não? Você lembra? Não. Você já me contou e eu já deletei da minha cabeça. Eu vou contar aqui rapidinho, só abrindo um Ah, eu vou parêntese. derreter. É fofo, gente, mas a creepypasta não é fofa não, tá? A creepypasta Não, é é pesadíssima. bizarro. Uma amiga minha que ouviu o terror, ela falou assim, nossa, ela me mandou um link de piloto automático. A Joana, um beijo, Joana, eu acho que ela ouve o terror. Ouve, ela vira e mexe e comenta. Beijo, Ana. Beijo, Jo. Ela me mandou, falou assim, aqui, lê essa creepypasta aqui no canal, ela é ótima. Eu vi num podcast que eu gosto muito. Aí eu falei assim, o Fê tá de prova que sempre que eu tenho a oportunidade de ouvir uma creepypasta, eu prefiro do que ler. Uhum. Então, às vezes Uhum. eu peço pra ele algum episódio de membro pra eu ouvir a creepypasta do que ler. Aí eu falei assim, me manda então esse podcast que você gosta, que aí eu ouço eles contando e tal. Aí ela me mandou o terror. E a partir de então, eu comecei a maratonar o terror e virei fã do terror. E aí, depois me mandaram um e-mail convidando para participar e aqui estou eu, né? E então eu conheci o terror através de piloto automático e eu não consigo esquecer isso. E por causa da Jojo, que me indicou. Então, assim, histórias fofas com piloto automático, apesar de ser uma creepypasta pesadíssima. Escutem, porque depois dessa creepypasta vocês nunca mais vão deixar seu filho preso dentro do carro. Aliás, é pra fazer um gancho antes do meu gancho. Não sei se eu faço o gancho primeiro ou se eu falo, nossa, você foi muito fofa. Eu fico todo derretido quando você conta essa história. Agora, a segunda parte é. Tem uma série da Apple TV que se chama Servant e tem um plot relacionado a esse tipo de coisa, sabe? Então, também vale a pena conferir, que é uma Servant é boa muito série. bom.
Servant é muito bom. E falando na creepypasta, esse caso aqui, o rapaz desse Aita que a gente leu, ele tá preocupado com sequestro. Só que na creepypasta o problema não é sequestro, tá bom? A gente pode. E assim, tem vários casos reais que o problema não é sequestro, que sequestro você ainda tem chance de recuperar sua criança. Dos males, o menor até, tá bom, queridinhos? Porque o medo é da sua criança morrer de calor dentro do carro, morrer sem ar dentro do carro. Tem várias opções. Então, assim, não deixe sua criança dentro do carro, gente. Nem seu cachorro dentro do carro. Nada vivo dentro do carro, né? Nem nada. Nada, se você não estiver dentro. Próximo. O próximo, você vai ficar também. Uou. Vocês digo, todos vocês. Meu marido e eu, a gente estava viajando para o sul em uma das rodovias da Inglaterra, mas como isso foi há cerca de 25 anos, Eu não consigo me lembrar qual que era. O clima estava absolutamente atroz. Uma chuva muito pesada estava inundando as estradas. Os limpadores de para-brisa mal davam conta. A água espirrada das outras pistas aumentava ainda mais a miséria que a gente estava passando, pois às vezes a visibilidade era praticamente nula. Dirigir estava muito estressante e definitivamente assustador. Decidimos que a gente ia precisar descansar e paramos no próximo posto de serviço. Muitas pessoas tiveram a mesma ideia. Então, encontrar uma vaga para estacionar foi difícil, e dentro da lanchonete, mesas vazias também eram muito escassas. De qualquer forma, a gente comprou café e lanches e procuramos um lugar para sentar. Eu avistei uma mesa para 4 pessoas, mas que só estava ocupada por um senhor idoso. Enquanto a gente estava indo para lá, um casal se levantou da mesa ao lado, e então, ao invés de sentar com o homem, a gente passou por ele e o meu marido se sentou na mesa vazia. Mas eu continuei em pé, enquanto eu descarregava a bandeja e colocava a nossa comida na mesa. Quando eu me sentei, eu fiquei de frente para o homem e de repente ele caiu no chão. Ele parecia morto. Eu fiquei em choque e devo ter levado uns 20 segundos ou mais para reagir. Eu me levantei, pensando febrilmente em como fazer uma respiração artificial, mas de repente alguém já estava ajoelhado ao lado dele fazendo o que era necessário. Infelizmente foi em vão. Os funcionários trouxeram alguns biombos e os colocaram ao redor dele. Foi muito perturbador e angustiante, mas o assustador. Bom, isso veio depois. A gente saiu e fomos para as bombas de gasolina. Meu marido tinha acabado de abastecer quando eu notei que tinha chamas saindo do capô de outro carro do outro lado da bomba. Eu gritei pro meu marido, ele pulou de volta pro banco do motorista e afastou o nosso carro da bomba em direção à loja de conveniência, que ficava a apenas uns 10 ou 15 metros de distância. Ele saltou, correu para dentro da loja, gritou sobre o carro em chamas. Eu também pulei para fora e eu fiquei de pé ao lado do nosso carro. De repente, algumas pessoas corajosas, ou tolas, começaram a empurrar o carro sem motorista para longe da bomba. E ele estava vindo direto na minha direção. Eu fiquei paralisada do lugar, aterrorizada, mas de repente 3 funcionários correram da loja com extintores de incêndio e combateram as chamas enquanto um dos heróis abriu a porta do motorista e puxou o freio de mão, parando o carro a apenas 2 metros do meu carro. Pegamos e fomos embora. O tempo continuava atroz e enquanto a gente seguia lutando na estrada, eu só rezava para que o ditado de que acidentes ou catástrofes sempre vêm em três fosse de fato apenas um ditado e que não houvesse nada de verdadeiro nisso. Felizmente a gente chegou em casa sem mais incidentes, mas esse, queridos ouvintes, foi o meu dia verdadeiramente assustador. Gente, isso é algum ditado lá dos Estados Unidos? Alguma coisa assim? Tipo, de que acidentes ou catástrofes. Catástrofes. Deixa Acidentes eu ou dar, catástrofes são sempre em três? deixa eu dar uma precisada. Porque eu nunca ouvi falar nisso. E realmente, assim, foi um atrás do outro, né? O véi morreu, o negócio pegando fogo.
Não, não é brasileiro. E- Eu acredito que deve ser bem específico dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, É, perdão, da Inglaterra, da Inglaterra. é da Inglaterra esse relato? Isso, Então, isso. porque que bom, né, gente, que não é regra, porque já pensou? Eu acho que É, o brasileiro é mais otimista nesse sentido, porque já pensaria, ai, foi livramento. Foi livramento de alguma coisa, aham. Não era pra sabe? gente chegar naquela hora, aconteceu o que tinha que É. acontecer, mas um carro correndo, um carro vindo na sua direção pegando fogo sei lá, acontece toda quinta-feira, né? Não, super normal, super normal. Super, super. Vejo aqui, passa aqui na rua. Num, Passa aqui na rua. num posto de gasolina, que No posto de. assim, nem tem coisa inflamável. É. Mas Nada aqui, eu dei um inflamável. Google e tem um ditado, chama Bad Things Come in Threes ou Bad Things Happen in Threes. Então, tipo, coisas ruins acontecem em três. Então, é Passada. um ditado em inglês mesmo. Passada. E ingleses, ou britânicos, vocês precisam ser mais otimistas. Que Bem, isso? faltou muito pouco pra não acontecer uma coisa pra ela. Mas às vezes a catástrofe número um era a chuva. Depois o Pode velho ser. morrendo e depois o carro pegando fogo. Pode ser porque tava todo mundo parando por conta da tempestade, né? Nem o limpador de para-brisa tava dando conta, às vezes, vai Mas eu posso saber. te falar uma coisa aqui? Ah. A morte vai vir buscar ela. Porque ela fugiu, ela escapou da morte. Cara, é uma coisa Ela bem premonição, escapou né? muito. Ela escapou muito da morte na hora do que o carro foi em direção a ela pegando fogo. É verdade. Foi dando um sinal. A chuva forte é muita aquele prenúncio da premonição. A chuva forte, a lanchonete lotada, o velho morrendo. De repente, Sim. é muito Nossa, é prenúncio de muito premonição. cena de premonição, gente. Passada, eu ficaria com medo se eu fosse Muito. ela. Mas andando na estrada e andando atrás de caminhão de tora de madeira, eu já fico com receio. Ah, não, isso com certeza. Parar Isso em com ponte certeza. também dá muito receio também. Não, parar em ponte, mas o caminhão de tora de madeira é um clássico pra gente É pensar que vai morrer na mesma. mais clássico do que a ponte, porque a ponte veio só depois, veio só no quinto filme, né? Não, e a tora de madeira Mas vem no segundo, mas é é iconic. icônico demais. Bom, é isso, acabou o episódio. Não, Acabou o vai. episódio do nada. É, Vamos então para o próximo relance. Há alguns anos, um dos meus amigos mais próximos se mudou para o outro lado do país com a sua namorada de longa data para trabalhar em um emprego que ele não pôde recusar. O único problema que ele teve foi que ele não quis levar os seus cães de avião com ele quando fizeram uma mudança, já que eles ficariam em um hotel durante o primeiro mês. Ele também estava um pouco reticente em levá-los de avião devido a precauções de saúde com ambos os animais. Quando ele finalmente localizou uma casa para alugar, estava sentindo falta dos seus companheiros peludos e pediu a sua irmã, a outro amigo próximo e a mim que os levássemos de carro até ele em Los Angeles. Agora, nós somos de Chicago, então a viagem seria longa. No entanto, com nós três para bancar a viagem de quase 30 horas, seria beleza. Saímos cedo e dirigimos por longas horas. Ao longo do caminho foi decidido, entre meu amigo e eu, que nós mesmos faríamos a maior parte da direção. E se precisássemos, deixaríamos a irmã do nosso amigo dirigir um pouco. Estávamos com um pouco de pressa devido a uma confusão com o contrato de aluguel, então não tínhamos o luxo de parar com muita frequência, além de uma estadia de 8 horas em um La Quinta Inn em Denver. Quanto à jornada em si, foi relativamente tranquila, exceto pelo fato de termos sido parados logo antes de entrar em Utah por dirigir por 3 quilômetros na faixa da esquerda de uma rodovia vazia. Opa! A partir desse ponto, passamos por Utah, Arizona e Nevada sem muitos problemas, até entrarmos na Califórnia, precisando de gasolina.
Eu estive dirigindo a maior parte do primeiro dia e passei o volante para o meu amigo depois de sermos parados. Eu fiquei no banco do passageiro com o navegador procurando no GPS por um posto de combustível. Mantivemos os olhos atentos às placas de sinalização e descobrimos uma placa apontando para Yermogosttown, ou algo nessa linha, que tinha um posto móvel. Que maravilha! Era conveniente também, pois estava localizado quase diretamente na saída da interestadual. Chegamos com um pouco mais de vapores no tanque quando nos aproximamos das bombas. Normalmente, deixamos os cães saírem em todas as áreas de descanso. Mas como havíamos parado não muito tempo antes e com ambos os cães dormindo confortavelmente atrás, decidi abastecer sem que mais ninguém saísse do veículo. Meu amigo nos parou no lado oposto de um sedã verde surrado, com um senhor baixo e gordinho que acabava de se virar para ir em direção à loja. Notei algumas outras latas velhas nas bombas, todas desocupadas, e havia alguns outros carros estacionados perto do posto, provavelmente pertencentes aos funcionários, então nada parecia fora do comum. Até eu passar o cartão de crédito. A bomba rejeitou minha primeira tentativa, o que eu atribuía a uma leitura incorreta. Passei novamente e a bomba exibiu: "Por favor, dirija-se ao atendente." Eu fiquei irritado, mas a gente precisava de gasolina. Bati no vidro e disse ao meu amigo o que estava fazendo e perguntei se alguém precisava de alguma coisa. Depois de anotar os pedidos de Gatorade e Marlboro Reds, caminhei até a loja e fiz uma nota mental de como aquele posto de gasolina era estranho, meio silencioso, especialmente para um que fica logo na saída da interestadual. Mas enfim, não importa. Ao entrar, porém, mais estranheza. A primeira coisa que eu noto é que há algumas caixas de salgadinhos deixadas no chão, como se alguém tivesse repondo as prateleiras e simplesmente tivesse parado. Quando eu virei para a direita, notei imediatamente que não havia ninguém circulando no lugar. Com os 6 carros, além do meu lá fora, achei que veria alguém. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando eu percebi que não havia ninguém atrás do balcão, sem clientes ou funcionários. Então caiu a ficha. O que aconteceu com o senhor que estava na bomba adjacente à minha? Com certeza, nem todos podem estar no banheiro. É aqui que eu começo a sentir essa sensação de roer o meu estômago. Algo não estava certo. Eu sempre fui uma pessoa que sentia que podia confiar nos meus instintos. E esses instintos estavam gritando para eu cair fora dali. Eu quero correr, mas eu me seguro. Eu pareceria suspeito saindo correndo de um poço de gasolina que estava meio vazio e decido apenas agir com naturalidade. Calmo. Não deixe sua linguagem corporal denunciar o quão desesperado você está surtando na sua cabeça. Provavelmente eu fiquei dentro do posto por apenas alguns minutos, mas parei um pouco antes de sair para ouvir algo. Qualquer coisa. O som de uma descarga teria sido um som bom, mas nada. Ao sair da loja e ver meu carro, eu começo a sentir pavor. É como aquele momento em um filme onde o herói está prestes a chegar ao fim do seu desafio, mas a fanfarra comemorativa desaparece, e naquele silêncio, algo vem e o abate. Eu estou a uns 25 metros do carro quando eu vejo esse senhor sair de trás do lado oposto da loja. Esse não é o mesmo homem que eu vi enquanto abastecia. Ele era maior e tinha um olhar peculiar no rosto. A melhor maneira de descrevê-lo era como um sorriso do Nick Cage em A Outra Face, antes do ato que dá nome ao filme ocorrer. Continuei caminhando em direção ao meu carro, mas quando eu me virei para olhar para ele, ele agora estava caminhando na minha direção com determinação. Nesse ponto, eu saí dali em direção ao carro com uma urgência maior em meus passos. E claro, meu amigo está com a porta do carro trancada como um completo babaca. Também há o Golden Retriever de 43 quilos sentado no meu banco.
Aparentemente, meus companheiros de viagem não notaram o quão apavorado eu estava ou o senhor sinistro ainda caminhando em minha direção. Eu esmurrei o vidro e disse para ele destrancar a porta, ao que ele apenas abre metade do vidro para me dizer que o cachorro estava no meu banco e eles estavam com medo de que ela pulasse quando eu abrisse a porta. Enfiei a mão e joguei o cachorro para o banco de trás com toda a força, enquanto meu amigo só agora percebia o quão apavorado eu estava. Ele ligou o carro e saiu dirigindo rapidamente. Dei uma última olhada para trás e vi que o Nick Cage havia parado a cerca de uma bomba de distância de onde estávamos, ainda com aquele mesmo olhar no rosto. Encontramos outro posto de gasolina mais adiante, dessa vez com um monte de gente dentro e fora. Depois de assustar completamente os meus amigos com a história enquanto eu abastecia, voltamos para a Interestadual, o que significava passar por aquele posto novamente. Fazia cerca de 15 minutos que havíamos saído inicialmente e ficamos em silêncio ao notar que aqueles mesmos carros ainda estavam parados nos mesmos lugares onde havíamos deixado. Depois de surtar completamente por alguns quilômetros, recebi um telefonema da operadora do meu cartão de crédito sobre uma cobrança de $100 no posto Mobil. A moça no telefone foi muito prestativa em resolver a situação para mim e ficou tão horrorizada com a situação quanto nós. No fim, chegamos a Los Angeles e tivemos ótimas férias, mas ainda me incomoda o que diabos estava acontecendo naquele pequeno posto na saída de Yermo Ghost Town e qual era a história daquele homem sorridente. A história daquele homem sorridente que ele queria te matar e matar todo mundo dentro do carro, fazer churrasquinho com os cachorros. Parece muito cena de filme de terror, né? Parece Parece. que a abertura inicial da cena de um filme, mas era armadilha. Era uma cilada pra. Agora, Fiquei surpreso por terem tentado passar apenas $100 no cartão de crédito. Pra armar tudo isso? às vezes, amigo, é aquele negócio que fica tentando passar o quanto o limite dá. Às vezes eles não tinham muito limite, sabe? Às vezes, Aham, tipo assim, tentou 10 mil. Aí não tinha 10 mil, aí 1.000. Tipo, vai diminuindo um zero. aham. Até que chegou Pra em até cem chegar no. dólares. É, Pode ser, mas é uma mas, situação, uma situação extremamente bizarra isso. Não consigo nem imaginar, nem me colocar no lugar dele. amigo, o que me assusta é que é um posto de gasolina que fica na entrada de uma interestadual, cheio de carro parado, cheio de coisa esquisita, mas que nenhum policial vai ver o que tá acontecendo. É um posto que é golpista, mas também tem uma aura de assassinato muito grande ali, Sim, de sim. sequestro, tem uma aura muito maior do que golpe financeiro, Mas passa uma hora mas de abandonado, né? Porque os carros continuaram lá no mesmo lugar exatamente 15 minutos depois, não mudou nada. Então é mas difícil um ou julgar aqui. outro. Então, é difícil julgar, mas, por exemplo, o AP caiu no golpe, né? Tipo, ele Sim. levou o dinheiro. Ele não se prestou a fazer uma denúncia? Ligar para um 90, falar assim: ah, no posto tal, não sei onde, achei um negócio meio esquisito, não tem como. Sabe, só fazer. Eu não sei como é que funciona BO lá, né? Mas aqui eu faria tipo um BOzinho, uma coisinha, só pra garantir, sabe? Sim. É estranho, né? Nossa. É, Tem tanta coisa, né? Igual o pessoal falou que uma das pequenas coisas, mas que são coisas pequenas, mas que são válidas de ressaltar. O Eric falou que, primeiro, que nunca fariam ele dirigir por 30 horas, e a Si disse que ficou preocupada com os cachorrinhos. sim. Mas, é, não sei nem o que comentar. Real, quebrei. Cara, então, mas o Eric, eu entendo, mas eu acho que tem gente que até gosta disso, sabe? Tem muita gente que De. gosta de viajar. Eu super dirigi, eu toparia uma aventura dessa. Eu também, Fácil, 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 fácil. sabe? Eu vou pra casa do meu irmão e são 10 horas de viagem de carro e vai, tranquilo. Um dia inteiro mata isso. É,
Tipo, eu já fui pra Tiradentes de moto, eu dirigindo a moto, e tipo assim, é uma viagem de 3 horas, eu levei até mais. E assim, fui Aham. de boa. Bora pro próximo, bora pro próximo. Bora pro próximo, mas essa foi, ó, foi top, tá? Muito boa Foi essa top. história. Só queria. Foi uma do Não Vamos Nos Encontrar que eu falei pra você semana passada. Ah, então, essa é muito, 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 muito boa. É pesadona. É, enfim, eu gostei muito. Eu era uma mãe recém-solteira, com 2 meninos pequenos e uma longa viagem de carro de Oklahoma para visitar os meus pais na Carolina do Sul. Depois de dirigir a maior parte da noite, eu precisei de um café para despertar e as crianças estavam inquietas após horas sentadas em suas cadeirinhas na nossa caminhonete. Então, parei em um posto de gasolina para a gente fazer os nossos lanches. A gente era os únicos clientes na loja. Depois de usarmos o banheiro, eu cometi o erro de dizer aos meninos que eles poderiam escolher os seus próprios lanches. Eu estava carregando o meu filho de 2 anos e ele imediatamente apontou para um Snickers e eu, ótimo. Agora era a vez do Ryan, que tem 5 anos. Mas espera, agora o mais novo mudou de ideia e queria batata frita. Coloquei a barra de chocolate de volta, peguei o saco de batata. Não, não o saco azul. Eu quero verde. Bom, talvez laranja ou roxo. Finalmente decidindo por um saco de pretzels. Eu foquei de novo para ajudar Ryan a decidir o que ele ia querer. O pequeno começou a se contorcer e agora decidiu que queria o sorvete. A essa altura, o Ryan revirou os olhos e perguntou se ele poderia escolher uma caixa de doce na prateleira perto do caixa. Eu estava tentando não revirar os olhos também e dei permissão a Ryan, e eu disse pro caçulo que aquela era a última escolha dele, e então fomos escolher o sorvete num freezer. Eu me virei para ver o que Ryan tinha escolhido e ele tinha sumido. A caixa disse que não viu ele saindo. A minha adrenalina disparou imediatamente, mas eu disse a mim mesma de que ele estava apenas do outro lado das prateleiras ou que tinha voltado ao banheiro. Mas ele não estava lá. Ele não estava em lugar algum. Eu gritava o nome dele em pleno pânico. Eu corri para fora, ainda carregando um bebê e o sorvete, e notei que não havia outros clientes no estacionamento. Eu estava rouca de tanto gritar e eu me virei para voltar para dentro e ligar para a polícia, quando meu filho de repente soltou de trás de uma grande lata de lixo e gritou: Bu! Eu fiquei tão atordoada e chateada e aliviada que eu me ajoelhei e eu puxei para um abraço triplo com o irmão, enquanto simultaneamente dava umas palmadas nele com a minha mão livre. O tempo todo eu chorava dizendo que era bom ele nunca mais fazer aquilo comigo. Ele, é claro, começou a chorar também. Eventualmente, nós dois acalmamos e eu coloquei o meu chapéu de mãe adulta e perguntei a ele: Ryan, você sabe o que a gente conversou sobre os estranhos? Sair sozinho assim pode ser perigoso. O que você teria feito se o estranho tivesse se aproximado de você enquanto você estava lá fora sozinho? Ele parou um pouco perplexo e então respondeu de forma orgulhosa: Eu diria para ele não usar drogas. Cara, eu sou um fracasso materno. Ryan sobreviveu à infância e agora é piloto da Marinha. Ele não usa drogas. Ai, eu tinha que estar com o microfone desmutado. Eu dei uma risada muito sincera com a resposta da criança. Sim, Ai, que o alívio mini cômico, divo! o alívio cômico desse episódio, mas cara, que criança ordinária, Amigo, ordinária. mas assim, eu não vou julgar a criança também, porque criança, você tem que orientar muito, porque criança é um bichinho que assim, ele tenta se matar a qualquer momento, a qualquer custo. Sim, Eu, sim, inclusive, lembrei de uma história que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu tenho até hoje um melocotão. sim. Só os
anos 90ers aqui vão sacar o que é o Melocoton, mas não importa. É um bonequinho que tem 2 braços e 2 pernas, é o que você precisa saber sobre ele no momento. E eu andava com ele pra tudo quanto é lugar. Uma vez que eu tava andando com a minha mãe na rua, e ela falou assim: me dá a mão pra gente atravessar. Eu achei. E minha mãe tava atordoada olhando a rua, era uma rua muito movimentada. E aí, em vez de dar a minha mão para minha mãe, eu dei a mão do Melocoton. Aí ficou tipo, minha mãe, Melocoton, e eu dando a mãozinha pro Melocoton do outro lado. Só que aí na hora veio um carro no meio da rua Rio de Janeiro, gente, Baixada Fluminense, não tinha sinal. Se tivesse também, carioca atravessando rua é dedo no cu e gritaria. A minha mãe puxou. Nisso que ela puxou, veio o Melocoton e eu fiquei parada no meio da rua. Nossa! E eu fiquei apavorada, tipo, morrer! Aí, só que ela foi muito ninja e ela já pegou na minha mão e saiu correndo. Nossa, assim, aquele dia eu levei um esporro supremo Aham. e foi ali que eu entendi que era importante dar a mão realmente para atravessar a rua, senão eu poderia morrer. Então, eu acho que a questão desse menino foi isso, ele não maldou que poderia ser perigoso, que a mãe dele ia achar que ele foi sequestrado, Sim, sim. sabe? As crianças vão moldando isso e tendo o seu senso de perigo moldado com o tempo, né? Então ele teve essa sensação de perigo com a mãe entrando em surto, vendo a mãe entrar em surto, então ele percebeu, acredito, porque não deve ter repetido isso depois, mas ele percebeu que a mãe quebrou e É. ele sentiu que a mãe quebrou, porque ele também começou a chorar, né? Ele sentiu E aí toda gerou-se uma essa. conversa sobre isso também. A mãe dele chegou e Sim, falou: "Olha, você sim. entendeu o que aconteceu? Por que que não pode fazer isso?" A Vale criança começou a entender. ressaltar a importância também de não usar drogas, né? Que ele Eu já teve sim, consciência desde sempre os muito 5 importante. anos. Muito, Gente, muito importante. que Inclusive, a que frase do menino-divo. episódio, não use drogas. Não use drogas. É a melhor frase que poderia ser, Tá em bem homenagem pronta, ao né? menino-divo. Ao o É, menino-divo que agora é piloto da marinha, né. Vamos e não deixar usa isso bem. drogas. E não usa drogas, tal qual você que está ouvindo esse episódio. Seja um bom exemplo. Seja um Proerd Rick. é o programa. Mas, cara, essa história, ela veio pra quebrar a linha do episódio, né? Porque a gente vem contando histórias bem tensas, mas essa dá um alívio cômico junto com umas Sim. tensões, tal qual Michelle, que Michelle continua aqui, viva Porra, entre nós. Michele! Porra, eu tava editando o episódio, inclusive, hoje, pra soltar pra vocês, e, nossa, na hora que eu escutei o de Michelle, a da Michelle, eu escutei com um sorrisinho no rosto, do tipo, cara, eu queria enquadrar essa história. Mas, bom, Michelle fica pro episódio do Let's All Meet, vamos continuar esse episódio. Eu sinto que você ia falar alguma coisa, perdão, eu te cortei. Não, eu só ia falar que eu acordei com uma mensagem. Porra, Michele! Porra, Michelle, foi mesmo. Porra, Michelle. Sem contexto, Ai, só porra, sem Michele. contexto. É porque o contexto eu estava editando. Eu imaginei, eu imaginei. Então fechou. Vai próximo, mais uma que vai vir Fugider, Fugider. É você. Ai, amo Fugider! Eu estava em uma viagem de carro pelo país com uma colega. Estávamos dirigindo pelo oeste do Texas, em uma grande rodovia. Na área onde estávamos, até a rodovia principal era bastante desolada. Havia uma parada de caminhões ou posto de gasolina a cada 160 quilômetros, e cada um deles era solitário, sem outros prédios à vista. Aqueles não eram realmente cidades, apenas saídas, lugares para conseguir mais gasolina para chegar ao próximo posto. Era bem tarde da noite e ela estava dirigindo há umas 4 horas. Eu geralmente consigo dirigir por umas 8 antes de cansar. Eu faço viagens frequentes. Mas ela só aguentava 4 ou 5 antes de ser a minha vez de novo. Também estávamos ficando sem combustível, com cerca de 1/4 de tanque. E você aprende em viagens de estradas a abastecer quando tem a chance.
Então, ela estava procurando um posto enquanto dirigíamos. É bem piegas, mas a gente estava conversando sobre destino, sorte e outras coisas estranhas na hora. Esse tipo de conversa me deixa pilhado e preocupado, então eu estava tentando mudar de assunto. Ela pegou uma saída enquanto conversávamos e eu peguei minha caneca de café para poder me preparar para minha vez de dirigir. Entramos em um posto típico no meio do nada. Apenas o posto e um trailer nos fundos. Pensando agora, presumo que era onde os donos moravam. Havia um carro estacionado na frente das portas e um dos lados. Saímos ainda conversando e fomos até as portas duplas, cada um de nós segurando uma maçaneta. As portas estavam trancadas. Eu me virei e olhei em volta para ver se havia algum aviso. Às vezes os lugares colocam volta em 5 minutos. E eu notei várias coisas em sucessão. A cafeteira lá dentro estava na metade do processo de preparar um bule de café fresco. Os monitores que mostravam a loja eram visíveis do lado de fora, de onde estávamos, mas todos exibiam estática, e havia um rastro vermelho brilhante na porta dos fundos do local, que estava fechada. De repente, eu percebi que estava olhando para um enorme rastro de sangue com marcas de mão nele. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Minha amiga começou a sacudir a porta, gritando: "Precisamos de gasolina!" Mas eu já tinha me virado e afastado das portas. "Temos que ir embora agora." Eu segurei o braço dela e comecei a empurrá-la de volta para o carro. Agora, notei o outro carro no pátio. Não tinha placas. Era encardido e tinha amassados. Havia um suporte de armas vazio no vidro dele. Corri para o carro, arrastando-a comigo. Ela pareceu levar uma eternidade para abrir a porta e entrar. Ela ainda estava com as chaves. O tempo todo ela continuava dizendo: "Mas a gente precisa de gasolina." Enquanto eu tentava explicar para ela que tem sangue lá dentro, querida, sangue. Depois do que pareceu um ano, ela tirou o carro de lá. Quando estávamos dando ré, vi através da janela que a porta dos fundos do posto estava se abrindo. Saímos antes que alguém aparecesse, felizmente. Eu fiquei em pânico até estarmos a 30 quilômetros de distância na rodovia. Tentei ligar para a polícia, mas não tinha sinal. Só consegui sinal de celular depois de dirigirmos cerca de 60 quilômetros e chegarmos a uma parada de caminhões. Novamente, não era em uma cidade, apenas um prédio isolado no meio do nada. Liguei para os policiais e eles me agradeceram e nunca mais ouvi nada sobre o assunto. Até hoje eu sinto que, se eu não tivesse entrado em pânico, provavelmente teríamos encontrado o assaltante ou quem quer que tivesse na sala dos fundos do lugar. Também gostaria de ter descoberto o que diabos aconteceu lá. Era um posto Chevron, em algum lugar na parte oeste do Texas, ou pelo menos a cerca de 160 quilômetros das placas para esses lugares, na Rota 10. Só tem algumas histórias que se encaixam nesse sub, mas essa é a mais leve de todas. Se essa é mais leve, imagina as outras, né? Não é? Não, eu só vi um rastro de sangue dentro do lugar que eu tava indo comprar gasolina, mas essa é mais leve. Além do sangue, né, que obviamente é a parte mais chocante dessa história, o senso de urgência da amiga, ela ficou toda com o rapazinho da história anterior. Porque, cara, que É, raiva que me dá as pessoas sem senso de urgência. Tá falando, gente, tem sangue lá dentro, tem sangue lá dentro, tá trancada a porta, tem sangue lá dentro, vamos embora. E a pessoa, tipo, ai, a gasolina tá precisando. Ai, que então, vontade de sim, colocar a mão na boca e rasgar pra baixo. eu vi o vídeo da Bruna Marquezine, né, dela falando que tem raiva de gente sem senso de urgência, e eu fiquei assim: "Ai, gente, que frescura, não sei o quê". Não, mas eu sou exatamente assim. Eu sou exatamente assim. Gente,
Se eu vejo sangue ali, a menina tá molengando, eu acho que eu dou uns berros que o assassino ia vir até a gente por causa dos meus berros, que eu ia dar nessa menina. Não, eu Sim, sim. fiquei eu fiquei ansiosa com um vídeo que passou no meu reels de uma mulher, parece que era uma praia que tinha uns macaquinhos. E aí tinha Eu a eu assisti esse vídeo logo antes de entrar nessa gravação. Pasme. sério? Aham. Passada. Que E ele tipo rouba a assim, tem um sacolinha dela. aviso tem um aviso de que você não pode levar sacola pra essa praia, porque os macaquinhos eles roubam as coisas, e se eles comem alguma coisa eles ficam agressivos e tal, então não pode alimentar e não pode levar nada solto. Você tem que levar o celular, sei lá, com cordinha para os bichos não roubar seu celular. A filha da puta levou uma ecobag com sacolinha dentro e assim, ela sem senso de urgência nenhum, os macacos Uhum. pegando a sacola, aí ela joga no chão assim, e o guia fala: "Não joga no chão, sua desgraçada". E assim, eu Sim, tenho vontade de realmente. agredir, entendeu? Aí eu Realmente. A falta de urgência irrita pra caramba, igual você falou, que pessoas com senso de urgências importam. importam. Nossa, é Hum, muito difícil, é muito difícil. Eu ia gritar assim: "Para de ser sonsa, porra, vambora, tem sangue ali, morreu, morreu, porra, vambora". morreu, Ia vambora, puxar, vambora. pegava no braço, ia puxando pro carro, assim: "Pé, minha filha, acorda, dá a Ca chave aí, vambora, porra". Caba, se eu achar o vídeo, eu mando lá no grupo depois da seita. Mas o que mais me deixou ansiosa nessa história, eu não vou negar, foi que, beleza, teve um assassinato ali, alguma coisa muito séria, que teve sangue, né, rastro de sangue, mas elas estavam com 1 quarto de gasolina. Eu fiquei assim, meu Deus, Aham, é muito quando que pouco. vai chegar? Eu lembro que quando eu estava dirigindo de moto, uma das viagens que eu fiz de moto, eu estava já o coisa eu estava vendo coisa de gasolina baixando e eu: "Meu Deus, cadê o posto? Eu não quero parar no meio da estrada". Dá uma ansiedade. Mas aqui, agora, essa pra mim, das que eu li, das que eu trouxe pra cá, é a creme de la creme. Ela é num nível, out of place, fora do lugar. Real. Saca só o que Amo. vai acontecer. Eu tava me mudando pelo Texas e, como eu costumo fazer, eu tava dirigindo durante a noite para evitar o tráfego e porque é mais sereno assim. Eu estava cruzando o centro do Texas em direção ao noroeste. Então, ver paisagens montanhosas mudar para o deserto sob a lua cheia foi super legal. Enfim, eu estava dirigindo com a minha agora ex-esposa e a gente estava ficando sem gasolina. Por sorte, a gente estava entrando em uma cidadezinha sem nome e pudemos ver um posto de gasolina antigo surgindo após uma curva. Esse encontro aconteceu por volta de 2 horas da manhã. Essa cidade tinha apenas uma entrada e o posto ficava bem na borda, no final dela. Quando eu digo antigo, eu quero dizer muito antigo, do tipo que você não tem a opção de fazer um pré-pagamento. Você simplesmente levanta a alavanca da máquina e ouve a bomba lá dentro começando a lutar para tirar a gasolina do reservatório. Tinha aqueles leitores de tique-tique, de estilo antigo também, nada elétrico. Eu, sendo o jovem que era, eu nunca tinha visto um antes. Então eu entrei na loja para comprar gasolina antes de abastecer. A loja tinha apenas uma luz acesa lá no fundo, e quando eu pensei que tivesse fechada, porque estava pouco mais clara para dentro do que para fora sob o luar, ao entrar eu vi que o lugar estava completamente deserto. Sem cliente, sem funcionário, nada. No entanto, havia uma melodia estranha tocando no rádio de alguém que eu não conseguia identificar. Uma peça de piano alegre e de som antigo estava tocando em algum lugar depois de uma curva interna, e eu ouvi um arrastar de pé assim que eu cheguei mais perto da fonte. Esse lugar me fez sentir medo. Não o medo de, nossa, isso é assustador, mas o medo de todos os pelos agora estão de pé. Algo está seriamente errado aqui, mas eu não consigo descobrir o que. Quando eu virei lá dentro, eu vi um homem jovem parado ao lado de um rádio grande e dançando. A sua dança, porém, era extremamente desconfortável e seriamente não combinava em nada com a melodia. Embora o rádio estivesse tocando o que parecia ser ragtime,
Esse cara estava passando as mãos de cima para baixo no próprio corpo e praticamente se sentindo com os olhos fechados no que parecia ser êxtase. Ele estava indo muito mais devagar do que a música e definitivamente não estava no tempo. Por algum motivo eu não conseguia falar, eu não conseguia nem me mover. Eu estava em transe enquanto cada parte de mim gritava para dar meia volta e sair dali. Finalmente eu disse: Com licença, eu só preciso de um pouco de gasolina." O cara continuou dançando. Eu disse um pouco mais alto e ele finalmente desacelerou um pouco, abriu os olhos e focou em mim. Mas era como se estivesse olhando para um bife bem passado. Ele estava olhando quase através de mim e caminhou silenciosamente até o caixa, sem dizer nada. Então eu disse: São apenas US$ 20, por favor." Ele, então, de novo, não disse nada e apenas ficou parado atrás do caixa antigo. Então, eu imaginei que talvez ele não falasse a língua ou tivesse se envergonhado por eu ter pego ele dançando. Então eu deixei o dinheiro no balcão e eu fui para fora, esperando que ele ligasse a bomba. Abasteci, contei à minha esposa sobre a cena bizarra lá dentro e desliguei a bomba para acabar com o horrível barulho de trituração da bomba interna, lutando contra a gravidade para subir a gasolina. O estranho é que, quando a gente estava saindo, eu olhei para trás pela janela e o cara ainda estava parado atrás do balcão. Isso, ok, pode parecer normal, mas o meu dinheiro ainda estava no balcão na frente dele. Era como se ele fosse um robô que simplesmente desligou assim que eu saí. É aqui que fica mais estranho. Na verdade, fica super estranho. Alguns meses depois, eu estava dirigindo de volta para San Antônio para visitar minha família e a gente pensou em parar naquele velho posto de gasolina para vê-lo durante o dia, já que havia se tornado uma piada interna entre nós. A gente entrou naquela cidadezinha e não existia posto. O posto tinha sumido. O lote onde ele ficava no final da estrada nem estava lá. Era apenas grama, sem escombro, sem bomba velha, sem iluminação, nada, não tinha nada. Era como se alguém tivesse pego e movido ele dali. Parecia que nada esteve lá por anos. Eu ainda fico apavorado pensando nisso. Querido, eu quero endereço. Eu quero endereços aqui, tipo, sabe? Eu quero fazer uma retrospectiva no Google Earth que dá pra fazer. Eu quero descobrir se esse posto só sumiu de lá. Verdade, dá pra fazer retrospectiva. Hoje em dia Dá pra fazer. dá pra botar as datas. Mas aqui, esse Sim, atendente claramente não seguiu o conselho do Ryan lá da outra história, né? Ele usou bastante drogas. bastante, bastante. Olha, você deu uma quebrada aqui, provavelmente ele devia estar bem, bem drogado, mas até então eu ia dizer que era um NPC, mas agora não faz mais sentido eu dizer que era um NPC. Então, eu já primeira coisa eu pensei: "Ah, ele está muito drogado". Quando falou que o poço não estava lá antes, pensei, realidades paralelas. Tipo, sei lá, descem de lá, sabe. Aham. Outra outra Palavra proibida aqui. Não pode falar essa palavra. palavra. Mas assim, uma outra dimensão que ele entrou e uma outra dimensão onde esse posto existe, onde as pessoas agem dessa maneira, ou ele é apenas um doidinho do centro também da outra dimensão, nunca saberemos. Uhum. Ou um drogado da outra dimensão também. A questão é que não sei, assim, não sei, eu acho que pode ser até uma junção dos 2, drogado e outra dimensão, mas eu também queria o Ah, endereço pode para fazer ser. Pode ser. uma retrospectiva. Hoje em dia é Então, fácil, né, cara, saber se é, se existiu ou não, por que que estava lá ou não estava, dá pra ver certinho. Depende do lugar, né? Mas acredito que Estados Unidos deva ter uma retrospectiva melhor ainda que o do Brasil, que o do Brasil eu já consegui tirar vários dados importantíssimos pelo Google Earth. Mas, Cava, então, não fala o nome da cidade durante o relato, ele fala que ele estava no Texas, no centro do Texas, indo para noroeste, se eu não estiver enganado.
Então ele estava basicamente subindo o mapa e indo para a direita. E Vanilla, essa palavra é proibida porque tem direitos autorais em cima dessa palavra. Essa história me pega, porque ela passa uma sensação bem liminal, que posto de gasolina passa. Tem Me a lembrou a falha na sua história em Matrix. São Paulo. Lembro um pouco. Mas eu teleportei, né? Eu saí em outro lugar, mas é bem, sabe? Deve ser por isso que eu senti uma boa atratividade, uma boa ligação com essa história. Sim, me lembrou um pouco e realmente, né, você teletransportou, mas eu não sei, às vezes você foi para outra dimensão em que aquela estrutura faria sentido, Sim, pode ser. sabe, porque não sei, eu sei, gente, que é tudo uma viagem muito pirada, mas eu consigo acreditar mais em, eh, outras dimensões do que em teletransporte, Nessa história, na vida, no na vida. universo. Sim, teletransporte é uma coisa fisicamente muito difícil, muito impossível de acontecer. Porque envolve desmanchar uma matéria e construir outra. Apesar de que na física quântica isso seria possível, mas até agora ninguém conseguiu reproduzir isso. Enfim, não sou físico quântico, estou dando aqui meus 2 centavos de engenheiro sobre isso. E assim, eu também, Mas, eu não sou nada, né, gente? Nem formação em história eu terminei. Mas pela ciência, sim, pelas explicações sobre dimensões, eu consigo acreditar mais em outra dimensão, porque eu acho muito doido de pensar que a gente enxerga em 3D. E se existisse uma dimensão em 4D, a gente não estaria enxergando, a gente poderia estar vivendo no planeta Terra, pode existir uma dimensão em 4D e a gente não consiga ver. aham. Então, uma situação em 2D, uma pessoa vivendo em 2D não tem noção que a terceira dimensão exista, né? Exatamente, porque E, só abrindo um parêntese rápido, só para explicar, porque tá parecendo muito papo de maconheiro, mas faz sentido. Você pensa, uma bola em 2D é um círculo. Ela só é sim. uma bola em 3D. Só quem tem a capacidade de enxergar em 3D vê uma bola. Agora, vamos supor que no mundo de pessoas em 2D, num bonequinho de palito, de papel, ele vai ver uma bola, ele vai ver um círculo. Então a gente pode ser que a bola seja alguma coisa simplificada de algo maior em 4D, sabe? Continua parecendo papo de maconheiro, gente, mas eu espero que tenha dado pra entender. Então. Tá, bora pro próximo relato. Alguns anos atrás, meu grupo de amigos decidiu comemorar meu aniversário fazendo uma viagem de fim de semana para uma cidade próxima. Para irmos até lá, pegamos emprestado uma van de 7 lugares dos pais de um dos meus amigos. Depois de colocarmos todas as coisas na van, não sobrou espaço para mais malas ou mochilas, e todos os 7 assentos estavam ocupados, ou essa era a sensação real. Depois de algumas horas na estrada, precisamos de um banheiro e de uma parada para abastecer. Então pegamos a primeira saída da rodovia com o ícone de posto de gasolina. Por acaso, era daqueles postos que não ficam logo na beira da estrada, mas sim onde você tem que dirigir alguns minutos por uma estrada secundária para chegar. Ao chegarmos lá, todos nos sentimos estranhos. Tinha algo de perturbador naquele lugar. Nada que pudéssemos apontar diretamente, mas todos notamos. Houve comentários como tipo de lugar para ser morto barra sequestrado. E menções a filmes com cidades sobrenaturais estranhas como Silent Hill. Bem, precisávamos usar o banheiro e encher o tanque. E aparentemente, não havia nada de errado com o lugar, além da sensação geral. Então paramos e fizemos o que tínhamos que fazer. Então, quando todos entraram na van e estávamos saindo, alguém notou que agora tínhamos um assento livre. Paramos, nem chegamos a sair do posto, e começamos a brincar sobre deixar
ele, o dono do assento vazio, lá por não ter entrado na van quando todos os outros entraram. Tentamos descobrir quem era, o que ficou para trás, mas aparentemente estávamos todos na van. Era como se fôssemos sempre 6 pessoas. Tínhamos bagagem para 6 pessoas, assentos, apenas 6 assentos em uso. Cada item pessoal na van pertencia a um de nós. Depois de alguns minutos verificando, concluímos que cometemos algum erro e que éramos, na verdade, 6 pessoas o tempo todo e saímos do posto. Mas a sensação de que algo está errado nos acompanhou por toda a viagem. Tínhamos até uma reserva para jantar, feita alguns dias antes da viagem, para o dia seguinte, e era para 7 pessoas. Eu não sei o que aconteceu naquele posto de gasolina, mas tenho quase certeza de que éramos 7 antes de pararmos ali, e de alguma forma, um de nós foi apagado da realidade. Meu Deus, eu estou arrepiada, eu não sei se você percebeu, mas esse foi o tipo de história que eu fui ficando tensa na metade. Eu percebi, eu sei quando você vai ficando tensa porque você muda o seu tom de leitura. Eu E eu mudo. achei isso incrível. Mas Eu não consigo disfarçar. Gente, me arrepiou, de verdade. você já tinha escutado essa história? Eu lembro que eu li Não. alguma vez aqui no Terror. Eu não sei se foi um episódio de Falha na Matrix ou se foi num episódio de viagem. Mas eu acho que, se eu não estiver enganado, foi em Falha na Matrix. Mas essa história mas é muito boa. Ela é assustadora. Eu acho muito assustadora. Porque eu tô imaginando literalmente uma pessoa sumindo da realidade. Você já teve a sensação de que alguma pessoa foi deletada da sua realidade? Putz, se você tiver alguém deletado da sua realidade, você não vai saber. É, Não isso tem que eu ia como falar. saber. Tem aquelas pessoas que somem, né? Que você até esquece às vezes da existência dela e do nada ela aparece. Mas não tem como saber se uma pessoa foi literalmente apagada, a não ser que você tenha uma van de 7 lugares e de repente tem só 6 lugares. E todo mundo tem. É que não tem uma validação. Tem um viés de confirmação, é que todo mundo sentiu isso, né? É, e assim, tava lotada a van, tinha reserva. É porque se fossem mais pessoas, daria pra. Porra, esquecemos do fulano lá. Tipo assim, ai, a gente é tão insignificante pra gente que a gente esqueceu. Mas são 7 pessoas. É um número de pessoas que você consegue olhar e ver, ah, tá faltando fulano, espera. Sim, sim. Eles Tipo assim, é um esqueceram o rosto da outra pessoa, né? Eles têm a sensação de rosto, que tinha uma pessoa, mas eles não conseguem lembrar a pessoa. rosto, pessoa, os pertences. Que doideira. É muito estranha essa sensação de que algo deveria estar preenchendo este lugar, né? Este vazio que você se encontra ali agora e de repente não tá mais ali. Eu sou neurótica a ponto de eu ficar um tempo procurando alguma pessoa lá. Porque assim, minha memória é um lixo. Então eu tenho certeza que eu ficaria matutando. Não, gente, tá faltando alguém, tá faltando alguém. Porque é Aham. você e Eu mais ia fazer uma 6, no assembleia. Eu caso. ia fazer uma assembleia com todo mundo. Eu ia fazer uma. Gente, assembleia, vira aqui. Vamos contar. Tinha ou não tinha? Se tinha, onde tá? Banheiro, lá dentro na conveniência? Fugiu? Fugiu pra onde? Vocês lembram da cara da pessoa? Então, Porque não é eu. difícil. Vamos pensar na distribuição de uma van. Tem 7 lugares. Então, tem o motorista, tem a pessoa do lado do motorista. São duas E aí pessoas do vai lado do ter. motorista. Ah, era uma minivan, né? Eu não sei como é que funciona uma minivan. Eu tô imaginando a seguinte maneira: motorista, passageiro. Atrás Uhum. do motorista, passageiro, mais 2 lugares. E Dois, atrás, aham. 3 lugares. Ah, pode ser sim. Um, dois, Sabe? três, É o quatro, que. cinco, seis, sete. Bate. É. Bate, pra mim é Bate. isso que faz sentido, porque abre a portinha ali, dá pra passar pra parte de trás e tem 2 lugares. Então, Gente, é muito pequeno pra você, pra alguém passar despercebido. é o dever das 2 pessoas que já estavam sentadas lá atrás pensar quem estava do meu lado.
Então, mas como a pessoa sumiu da realidade, as pessoas não vão saber. Não vão Mas saber. ainda a pessoa que retirou essa troca de realidade foi mal feita pela Matrix, viu? Ei, pessoal da Matrix aí em cima, ó, da próxima vez faz melhor, tá? O Fê querendo falar: "Eu quero falar com o gerente dessa falha na Ch Matrix, que foi mal chama a feita". gerência, chama a gerência. Não, da próxima vez tem que fazer certo, porra. Vai deixar lá o rastro da pessoa com essa sensação? Porra, eu odeio essa sensação de déjà vu. Odeio, Eu odeio. odeio também. Mas me bateu uma angústia maior de imaginar a pessoa que foi deletada. Eu não sei explicar. Se a pessoa foi deletada, ela nunca existiu. Mas Ou ela então sabe que ela foi ela deletada? será que ela sabe que ela foi deletada? Eu já imaginei, gente, a pessoa meio que, tipo, ela tá ali, mas não consegue ser vista, aí me bateu uma angústia, um negócio ruim. Ai, Não que sei, sensação estranha. Ela virou um ponto, né? A admin não tem ela virou dimensão um alguma. Ela tá lá, ponto. mas não tá lá. Ela tá lá, mas não tá lá, ela sabe? Ai, Essa pessoa é nossa, que ninguém mais, ninguém menos do que o Fê, e ele foi parar na 25 de março, em São Paulo. Na 25 de março em São Paulo, eu entrei. Eu não sei, pessoal, vocês que são novos aqui, vocês sabem dessa história? Tá Você podia perdida aí contar alguma. rapidinho, não? Ah, posso, vamos lá. Adoro contar essa história. É, eu acho que podia Bom, contar, porque tem muito tempo que você não conta. Quando eu tinha lá meus 8 anos de idade, eu morava só com meu pai, né? Meu irmão morava com minha mãe, eu morava com meu pai, meus pais divorciados. daí meu pai não queria me deixar sozinho em casa e me levou pra ir a São Paulo fazer compras com ele e o meu tio. Meu tio tem uma loja de aviamentos e meu pai sempre dirige em São Paulo. Meu tio tava meio, não quero dirigir, mas ele dirige pra mim. Daí eu fui pra não ficar sozinho e aproveitar para comprar um material escolar. Chegamos lá em São Paulo, 25 de março, tudo sempre muito lotado, como sempre. Vivemos o dia tranquilamente. Aí, no final da tarde, não no final, não tava de dia, pelo que eu me lembro, né? Claramente não lembro de muita coisa, mas pelo que eu me lembro, tava de dia. A gente parou num restaurante árabe numa rua paralela a 25 de março. Então, meu pai, se você tá escutando esse episódio, você é um paizão, tá? Você não fez nada de errado, acontece. Me colocou pra usar o banheiro sozinho. Era um banheiro simples, era uma porta, você entrava, fechava a porta, usava o banheiro, saía da porta. Não tinha segredo algum. Nunca ia imaginar que uma criança ia sumir dentro do banheiro. Enfim, meu pai me colocou pra dentro do banheiro, eu usei o banheiro. Na hora que eu fui sair, eu não saí no restaurante. Eu, o que que tava acontecendo? O que que tá acontecendo? Daí eu fechei a porta de novo, abri a porta de novo e hum, eu continuei sem sair no restaurante, né? Eu tava saindo num saguão de hotel. Era mais escuro, mais ou menos, não era claro, né? Era nos fundos do hotel. Aí aí já pode ser a minha imaginação tentando preencher lugares vazios, né? Mas eu lembro de ter uma pessoa na recepção, era uma pessoa mais velha. Daí eu até tentei perguntar, moço, tô entrando no banheiro, tô saindo, mas hum, eu tava num restaurante, eu não tava no saguão, né? Não era hotel, né? Era um saguão de prédio. Eu falei, hotel, mas é prédio. Só que a pessoa não me respondeu. Daí eu tentei voltar, não tava dando certo. Não fazia ideia do que eu ia fazer. E eu juntei os meus botões e falei, bora sair, né? Não tem o que fazer. Eu vou ficar tentando voltar pra dentro do banheiro, não tá funcionando. Aí eu saí, a minha pequena sagacidade, né? Toda a mala de vida que uma criança de 8 anos pode ter. Eu fui seguindo a calçada, né, numa direção só. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu não atravessei a rua. Se eu tivesse atravessado a rua, eu não estaria aqui gravando esse episódio para vocês. Mas aí eu virei ao lado esquerdo, não sei se eu dobrei uma ou duas vezes, e de repente eu vi um braço que eu reconheci, que na frente do restaurante, encostado numa das paredes, tinha um banner, né,
uma pessoa com o braço dobrado, né, como se estivesse acenando, do tipo, venha, entra no restaurante. Daí eu reconheci, aí eu fui correndo, aí eu entrei pela porta da frente no restaurante, aí meu pai, ó, como não faz sentido se você foi por ali e você entrou pela frente? Ele ficou super preocupado, olhou no que o limite da ansiedade dele, né, permitiu ele olhar, verificar, mas ele não teve mais curiosidade para saber o que tinha acontecido de fato. Eu acho que o estresse todo que isso gerou não deixou, né, porque o choque é bizarro. Até tentei perguntar para ele recentemente, mas ele não lembra de muita coisa. Ele lembra isso que eu falei para vocês, né, que eu enriqueci mais um pouco dos detalhes. Mas nos episódios para trás, cara, desculpa mesmo, eu não faço ideia de qual episódio foi. Eu pedi pro meu pai gravar um áudio me explicando qual o ponto de vista dele. Ele mandou, tá em algum episódio aí. Não vá achando que você vai achar o pote de tesouro sei lá, de viagens interdimensionais, porque meu pai vai falar, não sei o que aconteceu. Em resumo, né? Mas essa história é muito boa, não é, gente? É Eu, meu- bizarramente gostosa, é gostosa porque não aconteceram com vocês, mas é satisfatório poder contar isso. Gente, real, isso aconteceu. Tem áudio do meu pai falando, eu não coagi meu pai a mentir, tá? Isso aconteceu de fato. Pode ter acontecido uma confusão de portas, posso ter pego um corredor que não deveria ter pego, virei um lugar que não deveria ter virado. Enfim, eu não faço ideia. É Não, assim, assustador de qualquer forma. como você continuou na mesma calçada, pode ser um caso, sei lá, de um banheiro com duas portas para dois prédios diferentes, pode. Mas não faz sentido, porque você tentou entrar e sair no hotel, no banheiro, e você não conseguiu voltar para onde você estava antes. Ó, eu lembro. Contando, sempre me veio uma lembrança. Agora eu vou contar o que que vem na minha cabeça, como se eu fosse para um terapeuta. Sejam meus terapeutas. Eu lembro que eu entrei no banheiro, o banheiro era branco e aquela luz estourada. Eu usei o banheiro. Tinha duas portas. Eu entrei por uma e eu fui sair por uma. Por que diabos? Agora eu não sei mais se tem duas portas, se não tinha duas portas, se era o corredor. Eu entrei numa porta, saí no lugar errado, voltei, pela outra porta, eu atravessei, saí pela outra porta, saí no mesmo lugar. Eu fiquei, tipo, dando voltas. Então, tipo, eu não sei de fato o que aconteceu, eu não tenho mais nenhuma lembrança. Eu não tenho muita lembrança do prédio que eu saí, eu sei que era escuro. Mas eu não tenho muita lembrança de onde eu saí. Eu sei que era prédio mesmo, porque tinha saguão de prédio, tinha escada para subir para os apartamentos, tinha uma recepção, era profundo, era fundo, eu tive que andar uns bons metros para chegar do outro lado. Então, aconteceu uma coisa muito estranha, pode ser só uma confusão de lugares, de portas, mas aconteceu. E é completamente bizarro. Abdução alienígena, Cava falou. Te devolveram no lugar errado. Pode ser, porque dizem Pode que não ser. tem percepção de tempo, mas eu acho que seu pai sentiria o tempo. Foi Você rápido. não Isso foi sentiria. rápido. Não, ele não sentiu tempo. Foi rápido. Por incrível que pareça, foi. Boa pergunta. Eu vou perguntar pra ele. Mas então, eu espero que você tenha gostado do episódio. Foi isso que eu pude oferecer sobre postos de gasolina. Eu espero que Nossa, você eu tenha amei. se Era, divertido. era tudo que eu tava esperando. Histórias incríveis, tá? Essa última, eu acho que finalizou muito bem, porque é aquele tipo de história que, não sei, me pegou assim um pouco. Me, Ah, me... sabe, a do posto liminal era que pra mim foi o creme de la creme de pistache, mas tu quebrou, você estragou ela pra mim, falando que era um viciado. Pra mim era um Não, NPC, tava vivendo ali a Matrix dele de boa, tava fazendo o que ele tava fazendo supostamente pra fazer, só que pegaram ele num momento fora da Matrix, né, dançando. amiga, ele tava muito doido de drogas. Ele tava Tava, muito. tava claramente muito Ele drogado. tava muito doidão. Ele tava vivendo um momento só dele ali. Aí ele
percebeu quando chegou a pessoa, ele: "Ai, tem que trabalhar". E aí Ai, tratou até a não. pessoa mal, Só que, cara, sabe. se ele não tivesse drogado, se ele não tivesse drogado, e alguém catasse ele dançando Sensuellen, lá, a musiquinha fora do compasso, eu também ia sair agir super estranho. Eu também Eu ia ia. Eu é acho que eu ia me é. fazer de doida. Eu acho que eu ia me fazer de doida. Justo, justo. Mas então, pessoal do chat, vocês gostaram do episódio? Foi, tipo, suprir a expectativa de vocês. Pessoal, vocês que escutaram a gente até aqui, vocês gostaram do episódio? Também comentem. Eu gosto quando vocês comentam muito. Vocês estão falhando ultimamente, hein? Vocês estão falhando. Pode comentar Ai, eu não mais. deixava, gente, eu comentaria só pra calar a boca do Fê. Aqui, ó, nem o pessoal da seita ajuda tanto, ó o shade, ó o shade. Mas comenta bastante, eu adoro quando vocês batem recorde de 50 comentários, é muito bom. E foi, o que ela falou foi bom, agora eu quero levar galões de gasolina para evitar postos. Mas é isso, e não esqueçam, a frase é não usem drogas. Não usem drogas em homenagem ao nosso querido Ryan, piloto da Marinha. Para mais episódios incríveis, acessem Sibéria na Terra do Medo. E Sim! olha, o episódio do Chinelol tá incrível, vão lá conferir. Eu fiquei rindo do meio do episódio, que do nada você tá falando de Tilenol, Chinelol. Eu, Gente, eu ainda fui simpática, porque quando eu era criança minha avó chamava Tilenol de Tinelau. Nossa, ainda Então, pra não pegar era no Bilal, pior. mas É, Tinelau. Aí eu ainda fui peguei o Tinelol. Então o pessoal nos comentários ficaram malucos, porque toda hora eu chamava de uma coisa diferente. E falei muitas vezes, tá? É um shot para cada vez que eu falo Tilenol. Então vão lá assistir. não, na hora que você tava comentando comigo assim: "Ah, mas o caso do Tinelol", eu: "Amiga, Tinelol é a marca do Tilenol?" Não, e você sabe que eu fiz esse aviso no vídeo por conta de você, que eu não É percebia que eu trocava o tempo inteiro. Aham. Aí você me atentou a isso, de que eu toda hora falo errado. Aí eu: "Não, Assim, vou deve avisar ser a no vídeo". marca, né, a marca Tinelol, deve ser, ok, tranquilo, faz parte da vida, a gente tem, sei lá, várias marcas que só trocam uma letra. Não, é porque eu nem percebia que eu falava muito errado, se bobear eu ia botar até no título, eu tenho o Vitor, né, que ia perceber, mas Ai, desculpa, vai é saber. uma risada muito simpática, tá, não tô rindo de você, eu tô rindo da palavra. Não, e continue, me corrija, porque eu prefiro que você me corrija do que milhões de pessoas nos comentários falando: "Ai, burra, não sabe A falar. bu a burrinha ali, ó, a tadinha dela. A burrinha, ai, limitada, tadinha". Então tá, obrigado por esse entretenimento, aliás, assista o episódio, tá muito bom, é bizarra a história, viu, não falar Tinelol não descredibiliza o que aconteceu, e foi muito importante pra sociedade, viu. Sim, sim, esse caso é muito bizarro, gente, muito bizarro. Mas é isso, pessoal. Meu muito obrigado. Obrigado vocês. Obrigado, Cibs. E cuidado com os postos de gasolina que você entra na vida. Tchau. Tchau.